Oi, gente, bom dia. Ontem nós tivemos uma aula no Teams a respeito de pórtico. A pedido do representante do SAB e também de outros alunos, eu vou gravar a aula, não exatamente, porque eu não vou lembrar exatamente o que eu falei, mas vou tentar fazer uma síntese do que a gente apresentou ontem. Eu não sei, nós tivemos uma presença de 1/3 da sala, mais ou menos. Eu preciso até saber o que aconteceu, se vocês tiveram problema em receber a comunicação de que haveria esse encontro, ou o que aconteceu, né? Porque, na verdade, vocês precisam me notificar quando a gente marcar alguma coisa e a grande maioria, como foi de ontem, não pudesse estar presente, vocês precisariam me avisar isso, tá? Para não acontecer de eu estar dando conteúdo que vocês não venham a saber. Bom, o pórtico é uma nova estrutura, diferente da viga e sim mais difícil que a viga. Ela é um pouco mais complexa porque ela é composta por mais barras. Diferente da viga que era um trecho só, agora nós vamos ter mais do que um trecho. Eu dei alguns exemplos com um pórtico de 3 trechos, 3 barras, mas os pórticos podem ser maiores do que isso. Ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele reflete mais a realidade de como uma estrutura trabalha em obra. Na verdade, o pórtico é uma junção de barras nos dois planos, horizontal e vertical, que para nós na construção civil nada mais são do que as vigas, as barras horizontais, as vigas, e as barras verticais, os pilares. A diferença de você trabalhar com um sistema de viga e pilar ou com um sistema de pórtico é grande porque quando você faz uma viga isolada, você calcula as reações de apoio nessa viga e de uma maneira externa, essa viga aplica a carga no pilar. Então você calcula a viga como um elemento isolado, joga as cargas nos pilares e depois calcula os pilares como elementos isolados. No pórtico, essa transferência de carga é interna. As cargas que vão atuar aqui na barra horizontal vão se transmitir de forma interna para esses elementos verticais. E esses pontos de ligação entre as barras horizontais e as barras verticais são chamados de nó. E existe transferência de carga por esses nós. Então, se vocês tiverem uma força horizontal, essa força horizontal aqui nesse ponto, ela vai se transmitir do pilar para a viga. Se você tiver um momento, esse momento vai se transferir do pilar para a viga. Então a grande diferença é essa. Basicamente, nos nós do pórtico, nós teremos momentos atuando. E isso enrijece a estrutura naquele ponto e faz com que as nossas deformações nas barras horizontais sejam menores. Se vocês tiverem, por exemplo, uma viga aqui de 8 metros, que foi a gente resolveu ontem, 8 metros de vão, via apoiada, a deformação que essa viga vai sofrer vai ser muito maior do que um pórtico com 8 metros de vão apoiado em 2 barras verticais. Então você otimiza, você consegue trabalhar com vãos maiores tendo deformações menores, mas sim, isso dificulta um pouco mais o cálculo. Esse pórtico aqui é um pórtico plano. Existem os pórticos espaciais. Os pórticos espaciais, vocês vão ter vigas e pilares nas outras direções também, né? Então, lembra mais ou menos como aqueles esqueletos dos edifícios que a gente vê em fase de construção, onde tem toda a estrutura para depois eles irem fazendo a alvenaria de vedação. Isso é um pórtico espacial. Um pórtico espacial é praticamente impossível de se calcular na mão. A gente calcula na mão esses pórticos planos, pórticos simples. O pórtico hiperestático já vocês vão ver em teoria 2, ele já é mais trabalhoso na mão. Pórticos espaciais, a gente depende de programas computacionais para isso, tá? Então aqui eu dei alguns exemplos. Os pórticos são compostos por barras, na vertical e na horizontal. Eles vão ser apoiados, assim como as vigas, e nós dependemos daqueles 3 vínculos, os mesmos 3 vínculos necessários para dar o equilíbrio estático da viga, também serão necessários para que a gente dê o equilíbrio estático do nosso pórtico. Então aqui eu dei um exemplo, né? Esquece a parte espacial aqui. Eu dei um exemplo de um pórtico com apoio fixo e um móvel, exatamente como era na viga. Aqui eu tenho um pórtico engastado, somente com engaste. E aqui eu tenho um pórtico, vocês perceberem, eu coloquei uma rótula aqui.
Então, esse nó aqui é chamado de nó rígido e esse aqui é um nó articulado. A diferença entre o nó rígido e o nó articulado é que quando a estrutura se deforma, o nó rígido não perde a característica original dele. Então, se essa estrutura aqui girar sob o efeito de uma carga, e vocês vão notar, esse nó aqui, ele gira, mas ele continua com esse ângulo original dele de 90 graus. Então, ele girou, a estrutura se deforma, mas ele continua dessa forma. Aqui não. Aqui a estrutura pode girar e esse nó aqui ter um ângulo diferente daquele de 90 graus original, porque esse ponto aqui é articulado. Então, esse aqui é um nó articulado e esse é um nó rígido, tá? E quando a gente vê uma articulação, valem as mesmas equações que a gente utilizava para a viga. A gente vai ter as 3 equações da estática e mais uma equação que diz que o momento de articulação é 0. E aí, se vocês perceberem, a gente tem 2 apoios fixos, nós vamos ter 2 reações aqui, 2 reações aqui, totalizando 4, mas eu vou ter as 4 equações do pórtico também, tá? Então, aqui nós vamos, eu vou continuar dando um exemplo de um exercício que é o mesmo que a gente resolveu ontem, e depois a gente vai passando outros exercícios, a gente vai ficar muito tempo em pórtico, porque a gente vai trabalhar depois com pórtico articulado, pórtico com barra inclinada, a gente tem várias estruturas que a gente pode trabalhar considerando esse sistema estrutural de pórtico, tá bom? Bom, eu acho que é melhor a gente traçar os diagramas juntos agora, tá? Então, eu vou com vocês aqui, fazendo esses diagramas. Bom, primeiro vamos mostrar as reações de apoio. Aqui é um apoio móvel, aqui é uma reação vertical V1, aqui é um apoio fixo, então eu tenho 2 reações, vertical e horizontal, e aqui eu tenho uma distribuída de 10 kN por metro em 4 metros. É um pórtico de 8 metros de vão, com uma altura de 4 metros. Então aqui dá uma de 40 kN. Aí eu comecei a somar as forças em X, considerei as forças da direita positivas, então o H2 é positivo, 40 é negativo, achei H2 igual a 40. Somatória das forças em Y, só tem um Y, V1, V2, somando as duas, somatória igual a 0. Somatória de momentos em campo ponto 1. Então, a referência é todo ponto 1 aqui. H2 passa pelo eixo horizontal que contém o ponto 1, não vai gerar momento. V2 está distante e o 40 também está distante. Ó. A linha de ação do 40 está aqui e a linha de ação do ponto 1 está aqui. Existe uma distância separando esses 2 eixos. Essa distância é de 2 metros, então o braço da força de momento é de 2 metros, 40 vezes 2, girando em torno do ponto 1 no sentido anti-horário, então menos 40 vezes 2. Aí eu tenho o V2, que é uma incógnita, linha de ação da V2 está aqui, um eixo paralelo que passa pelo ponto 1 está aqui, a distância entre esses 2 eixos, 8, então V2 vezes 8, sentido de rotação do V2 em torno do ponto 1 também no sentido anti-horário e também negativo. Resolvendo essa equação, vocês vão achar que V2 é menos 10. Substituindo V2 na equação 1, eu acho que V1 é 10. Isso significa que o sentido que foi adotado para o V2 inicialmente não está correto, na verdade V2 é para baixo. Bom, até aí não mudou nada em relação à viga. Os diagramas é que a gente começa a ter algumas particularidades. Vocês vão ter que desconstruir aquele conceito de que toda força vertical é cortante, toda força horizontal é normal. Isso não vai existir no pórtico como uma regra. Por quê? Como eu tenho barras verticais e horizontais, uma força cortante, por definição, é uma força perpendicular ao eixo da barra. Uma força normal, por definição, é uma força que atua na direção do eixo da barra. Pensando dessa forma, se eu quero uma força normal para essa primeira barra aqui, ó, V1 é uma força normal. Por quê? Porque V1 está atuando no eixo dessa barra, então ela é normal. Se eu transportar V1 para essa segunda barra, para a barra horizontal, V1 em relação a essa barra horizontal é uma força perpendicular, então ela é cortante. Então, uma mesma força atuando numa barra pode ser normal e na outra vai ser cortante, e vice-versa. Então, nós temos que analisar trecho a trecho, nós temos que ver quais são as forças que estão atuando nesses trechos para saber se essas forças em relação a esses trechos, em relação a essas barras, serão forças normais ou serão forças cortantes. Diagrama de normal, eu deixei de normal aqui do lado
porque o de cortante eu vou colocar um momento embaixo para a gente poder trabalhar com as áreas. Então, como é que a gente vai fazer o gráfico de normal? Primeiramente, eu vou olhar para essas 3 barras e tentar identificar nessas 3 barras se existe alguma força normal atuando ao longo do comprimento da barra, não na extremidade aqui, por exemplo. Esse V1 em relação a essa barra é uma força normal e ele está aplicado aqui na extremidade. Não é esse tipo de força que eu estou procurando. Eu estou procurando uma força normal que esteja atuando ao longo do comprimento da barra. Por exemplo, se eu tivesse uma força atuando aqui, ó, nesse ponto da barra, ela é normal, porque ela está no eixo da barra. E ela não está na extremidade, ela está ao longo do comprimento. Se nós tivermos esse tipo de força, a gente vai ter que ter um cuidado maior na hora de fazer o gráfico de normal. Por quê? Porque para fazer o gráfico normal eu faço cortes ao longo dos trechos que eu estou analisando. Se eu não tiver força normal atuando ao longo do comprimento das barras que compõem a minha estrutura, no caso aqui 3, eu não preciso me preocupar com os cortes. Eu posso fazer esse corte onde eu quiser. Por exemplo, faço aqui, faço aqui, faço aqui. Tá? Em qualquer ponto ao longo desses 4 metros, desses 8 metros ou desses 4. Desses últimos 4 metros. Mas se você tiver uma força normal atuando, por exemplo, como essa que eu representei aqui, obrigatoriamente você tem que fazer um corte antes dela e depois um corte depois dela, porque a normal vai variar. Quando você insere uma força normal, você vai variar uma situação inicial que você tinha. Então, é necessário analisar o que acontece antes da ação dessa força e o que acontece depois da ação dessa força. Não é o nosso caso, porque nesse exercício nós não temos essa situação, então eu posso colocar esse corte onde eu quiser. Lembrem-se que um corte divide a estrutura sempre em 2 partes. 2 partes. Se eu cortei aqui, eu vou ter uma parte para baixo e a parte para cima, minha gente, é tudo isso aqui, até chegar no apoio 2. Não vai fazer de boca de achar que se cortou aqui, é olhar para cima, é só olhar esse pedacinho. Não. Cortou, dividiu em 2 partes. E, obviamente, vocês podem olhar sempre para o lado onde vocês têm menos força, que é onde vocês vão ter menos trabalho para achar a resultante. Mas nada impede que você olhe para o lado que você quiser, porque você já encontrou as 3 reações de apoio para impor o equilíbrio da peça. Então, ela vai estar em equilíbrio e você vai ter o mesmo valor olhando para qualquer lado. Aqui eu vou olhar para baixo. Eu estou fazendo o gráfico de normal, então eu só vou prestar atenção nas forças que são normais. As forças que não são normais não vão me interessar nesse momento. Quando eu olho para baixo, na verdade eu vejo só uma força, né, que é o V1. E por coincidência, V1 passa no eixo dessa barra que eu estou analisando, porque eu estou fazendo diagrama para essa barra. Então V1 é uma força normal. Como só tem uma, eu não preciso calcular a resultante, é ela mesma, né? E em relação ao meu corte, que está aqui, V1 está entrando na barra. Se está entrando na barra, está comprimindo. E por convenção, a normal que comprime a barra tem sinal negativo. Então, a gente vem aqui e representa. Ó, eu não gosto, vocês poderiam ver com esse diagrama aqui constante. Por que ele é constante? Porque não variou, né? Não tem nenhuma normal entrando ao longo da barra, então esse valor vai valer para os 4 metros que a gente tem. Eu não gosto de levar até lá em cima, eu tenho por hábito fazer parar um pouquinho antes, mas é só para não ficar emendado com o eixo horizontal, mas sim, esse gráfico vai até lá em cima, tá? E aí, negativo, o valor da normal é 10. As achuras são perpendiculares ao eixo da barra que vocês estão trabalhando, então assim são as achuras, tá? Por hábito, a gente considera o lado interno do pórtico como lado negativo, que chama de intradorso. O lado de fora, que é o extradorso, a gente considera ele como positivo. Então, é uma compressão, eu representei aqui para o lado de dentro da barra. Vamos para a segunda barra. Na segunda barra, eu fiz um corte aqui, e aí vocês podem olhar para o lado que vocês quiserem. Pode olhar para a direita e pode olhar para a esquerda. Mas lembrem-se agora que nós estamos com uma barra horizontal. Força normal para a barra horizontal é força que atua no eixo da barra, ou seja, é força horizontal também. Não necessariamente ela tem que estar atuando aqui, ó, nesse eixo.
desde que ela seja uma força horizontal, em qualquer ponto que ela tiver da barra, ela vai ser uma normal para essa barra, tá bom? Então, quando eu corto para cá, eu posso olhar para a esquerda ou posso olhar para a direita. Nesse caso, eu vou olhar para os dois lados, mas vou começar olhando para a esquerda. Quando eu olho para a esquerda, eu só encontro uma força, que é o V1. Imagina V1, sobe V1 aqui para cima. Ó. Quando você sobe V1 aqui, vou trazer aqui para o corte. V1 é uma força, ó, vamos trazer o V1 para cá. Essa força é perpendicular ao eixo da barra, essa é uma definição de força normal. Então, V1 não é uma força normal. Ó, mas então, qual é a força normal para essa barra? Não tem, gente. Cortou, olhou para a esquerda, não tem nenhuma. Isso significa que o gráfico de normal é nulo nesse trecho. Ah, mas e se eu olhasse para o outro lado? Vamos lá, vamos olhar para o outro lado. Para o outro lado eu encontro o V2, o H2 e essa força de 40 que eu concentrei. O V2, da mesma forma, por analogia, se vocês fizerem com o V2 a mesma coisa que vocês fizeram com o V1, trazer o V2 aqui para cima, ela é uma força perpendicular, ela não vai ser normal. Agora, essa força de 40 e esse H2, quando vocês trazem essas duas forças aqui para o corte, elas passam exatamente no eixo da barra, então as duas forças são normais. Então eu tenho duas forças normais, vamos fazer a resultante delas. H2 é 40, 40 para a direita com 40 para a esquerda, essa somatória dá zero, ou seja, é o mesmo zero que a gente já tinha feito. Tá bom? O último trecho. Esse último trecho, eu posso olhar para baixo ou eu posso olhar para cima, tanto faz. Se vocês olharem para baixo, vocês vão encontrar três forças, não esqueçam essa distribuída aqui, tá? O 40 é só para cálculo de reação de apoio. Vocês sabem que, na verdade, quando a gente está calculando esforço solicitante, eu tenho que trabalhar com os carregamentos uniformemente distribuídos. Então, aqui, ó, nesse pedacinho, quando eu cortei, eu tenho um pedacinho de distribuída, só que essa distribuída é perpendicular ao eixo, ela não é normal. O H2, por sua vez, também é perpendicular ao eixo, não é normal. Agora, o V2 atua no eixo da barra, então esse V2 é uma força normal. Lembra que a gente tinha colocado ele para cima, mas a gente resolveu a reação de apoio, ele deu negativo, então o sentido dele estava errado. Ah, por isso que eu gosto de a gente com o sentido certo, que fica mais fácil na hora de traçar o diagrama. Então vejam bem, eu cortei e olhei para baixo. Meu corte está aqui e eu tenho uma V2 para baixo que está puxando, saindo da barra, tracionando. Por convenção, no momento que traciona tem sinal positivo. Então eu venho aqui e eu vou ter um diagrama de normal constante, positivo de tração, valendo 10 kN. Perfeito? Bom, o diagrama de cortante, ele é bem simples, mas acho que mais ou menos como no caso das vigas. Vamos ver o que acontece aqui. Eu começo por esse ponto, procurando uma cortante pura aplicada aqui. Cortante pura aplicada aqui seria uma força horizontal, que ela seria perpendicular ao eixo dessa barra. Não tem nenhuma, né? Então eu começo no zero no diagrama. E aí o que eu vou fazer? Eu vou subindo, procurando uma força perpendicular para marcar cortante. Só que eu subo, chego aqui em cima no nó e não apareceu nenhuma força. Então esse zero vem constante até aqui em cima. Não tem força cortante atuando aqui. Bom, agora começa uma diferença do pórtico em relação à viga. As barras são elementos independentes aqui. Eu poderia ter começado, por exemplo, pela barra horizontal, se eu quisesse, em vez de começar aqui embaixo. Mas eu vou seguir a sequência aqui da estrutura. Muito bem, a única coisa é que quando você começa a trabalhar com essa barra horizontal, aqui nesse ponto, próximo ao nó, você não pode pensar que as forças cortantes, para aparecerem no diagrama, elas têm que estar atuando exatamente aqui nesse ponto, porque esse ponto não é o ponto inicial da estrutura. Existe estrutura para trás desse ponto. Existe uma vida antes desse ponto. E a gente não pode desprezar tudo que está atuando na estrutura antes desse ponto. Então, a grande particularidade do pórtico é essa. Toda vez que você começa uma nova barra, no ponto inicial, você sempre tem que fazer uma análise de tudo que está atuando na estrutura antes desse ponto. Então, a gente não pode desprezar o que está para trás e simplesmente dizer assim, ah, não tem nenhuma força cortante aqui, então eu começo no zero. Não. Você tem que analisar o que ficou para trás. Esse ponto não é um ponto inicial. Tem história antes disso. E a gente tem que levar em consideração essa história. Então, vamos lá.
Faça um corte bem aqui pertinho do nó. Olha sempre para o início da estrutura, olha sempre para trás, tá? Porque a gente está trabalhando com traçado direto, então não dá para analisar os dois lados. Então vamos cortar e vamos olhar a cortante sempre olhando para o início da barra. Cortou aqui, desculpa, falei que fazer isso sempre porque a gente está trabalhando com traçado direto, e no traçado direto a gente segue o sentido vetor. Se a força sobe, a gente sobe, se a força desce, a gente desce. Se vocês quiserem trabalhar com a cortante, com aquele critério de sinal que foi dado lá no início, que a cortante é positiva girando no sentido horário e negativa girando no sentido anti-horário, aí vocês podem olhar para qualquer lado. Mas como a gente não tem feito dessa forma a cortante, a gente está seguindo o sentido da flecha, lembrem-se sempre de olhar em relação ao início da estrutura, tá? Então, cortei aqui. Quando eu corto, eu tenho que olhar para trás e analisar tudo que tem para trás. Essa aqui é uma estrutura bem simples e tudo que tem para trás é só a força V1. Tá? A força V1, em relação a essa barra que é horizontal, ela é perpendicular ao eixo da barra, então ela é uma força cortante. Então, eu tenho que colocar o valor do V1 aqui. V1 está subindo, então eu venho aqui e subo o valor do V1, que é 10. Agora, eu continuo ao longo desses 8 metros e vou procurando até achar alguma outra força que vá alterar esse valor inicial do meu 10. Só que não tem mais nada, né? Na verdade, esse 10 vem constante até o final dos 8 metros. Então, você vai chegar aqui com esses mesmos 10 que você saiu lá, tá? Para fora do pórtico, positivo. Achuras perpendiculares ao eixo da barra. Acabou, minha gente. Vamos começar uma nova barra. Começando uma nova barra, eu venho aqui, faço um cortezinho aqui bem perto desse nó e olho para trás. Então, eu venho aqui, ó, fiz um corte aqui e vou olhar essa estrutura toda que ficou para trás. Em muitas situações, vocês vão ter um monte de força atuando. Nesse caso, você continua tendo só o V1. Se vocês transportarem o V1 para cá, ó, coloca o V1 aqui. O que acontece com esse V1 nessa barra? Ele é perpendicular ao eixo da barra? Não, não é perpendicular ao eixo da barra. Ele atua na direção do eixo da barra. Então, ele não é uma força cortante. Isso significa que não existe força cortante inicial atuando aqui. Então, aqui sim você vai começar do zero, porque não tem. Bom, feito isso, você vai começar a descer. Quando você desce, você encontra uma distribuída de 10 kN por metro. Então, 10 kN por metro para o lado esquerdo. Então, você vai descendo 10, 10, 10, 10. Ao longo dos 4 metros, você desceu 40. Só que você foi descendo 40 ali. Opa, deslizou aqui. Você foi descendo 40 linearmente, tá? E aqui você se depara com o seu H2. Esse valor de 40 é exatamente esse valor de H2 que você tem aqui, tá bom? Lado de dentro do pórtico, negativo. Achuras perpendiculares ao eixo. Muito bem. Agora a gente vai calcular essas áreas, né? A área do retângulo é altura de 10 vezes base de 8. Isso dá uma área de 80. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, é 40 vezes a altura de 4, dá 160 dividido por 2, também 80. Quando a gente usava aquele critério de sinal da força de cortante, para a gente saber o sentido do diagrama de momento, lembra esse gabarito aqui que eu dizia para vocês? Que a cortante positiva deformava a barra dessa maneira, tracionava a fibra de baixo. A cortante negativa deformava a barra dessa maneira, tracionava a fibra de cima. Porque o diagrama de momento é sempre traçado do lado da fibra tracionada. Então, a gente fazia isso para poder saber de que lado que a gente ia traçar o nosso diagrama, né? No pórtico, nem sempre isso aqui vai ser tão simples, porque a gente não tem só barras horizontais para eu chamar de fibra de cima e fibra de baixo. Então, eu prefiro dizer para vocês que fibra de cima, no caso dessas barras verticais, é a fibra de fora.
e a fibra de baixo é a fibra de dentro, tá? Nada impede também que quando vocês estejam desenhando a estrutura, vocês girem o caderno e coloquem essa barra na posição horizontal, que aí fica com a parte de cima e a parte de baixo. Mas eu acho que aqui, né, vocês não têm problema nenhum em fazer essa análise. Quando eu disser momento está tracionando a fibra de baixo, vocês entendam que é a fibra de dentro. E quando eu estiver falando momento está tracionando a fibra de cima, vamos entender que é a fibra de fora. Isso para o caso das barras verticais, né? Porque não tem em cima e embaixo, tem fora e dentro. Dentro e fora, tá bom? Muito bem. Então, eu começo fazendo o diagrama de momento, analisando se existe algum momento puro aplicado aqui no ponto 1. Não tem nenhum momento puro aplicado no ponto 1. Então, eu começo o meu momento no zero. A partir daí, gente, o pórtico ele é meio chatinho para momento. Por quê? Porque a cada nova barra, nós temos que calcular o momento naquele ponto. Assim como a gente calculou a cortante, né? Eu fiz um corte aqui, calculei a cortante que tinha à esquerda desse corte. O momento também nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que calcular momento a cada início de barra. Sempre, tá? E a gente calcula, são dois trabalhos. Primeiro é calcular o valor do momento, que é força vezes distância. Depois, calcular, determinar a fibra que está sendo tracionada, para saber se esse momento tem que ser marcado para cima ou tem que ser marcado para baixo. Porque ele vai ser marcado do lado da fibra tracionada. Então, são dois trabalhos. É um trabalho chatinho a cada início de barra, mas depois, para você traçar o comportamento do diagrama ao longo do comprimento, você pode continuar trabalhando com as áreas. É só um trabalho a mais que a gente tem. A gente vai trabalhar com as áreas, como a gente fazia com as vigas, mas a gente tem um trabalho a mais, que é a determinação do momento inicial. Porque nesses pontos intermediários aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o início dessa barra, nesse ponto aqui, que é o início da barra horizontal, o momento não necessariamente é zero, como foi aqui. Então, a gente vai ter um trabalho adicional. Então, não é que eu estou resolvendo de uma forma diferente, é uma estrutura que requer um cuidado diferente. Eu não precisava fazer isso na viga, agora no pórtico eu tenho que fazer. A cada início de barra, antes da gente trabalhar com a área, às vezes alguém confunde, fala assim, então eu não posso mais fazer como na viga, porque eu aplicava a área da cortante, fazia o momento, pode sim, vai fazer. A única coisa é que antes de você aplicar a área da cortante para achar o desenvolvimento do diagrama de momento ao longo do comprimento da sua barra, você tem que partir de um valor de momento inicial. Essa é a dificuldade do pórtico, porque existe momento no nó, o momento não é zero, a menos que seja articulado, né? Então, às vezes o aluno acha que o pórtico articulado é mais difícil, mas na verdade ele é até mais fácil, porque ele zera o momento no ponto da articulação. Estou competindo com o cachorro hoje, né? Vamos lá. Bom, muito bem. Então, eu parti de um momento inicial zero. Como eu não tenho área de cortante, esse momento nem aumenta e nem diminui. Esse momento continua em zero, tá? Até lá em cima. Muito bem. Agora, para começar essa barra, eu tenho que fazer um corte aqui, nesse ponto, e calcular o momento nesse corte. Sempre no início de cada barra. Na verdade, para uma barra, um corte onde eu tenho duas barras chegando no nó, eu nem precisaria fazer isso. Mas eu preciso ensinar vocês, porque nem todo pórtico vai ter só duas barras no nó. Às vezes vão ter 3, 4 barras. Então, vamos aprender o método mais doloroso, para que depois a gente aprenda o mais fácil, tá? Muito bem. Quando eu corto essa barra, eu corto e eu vou analisar. Posso olhar para qualquer lado, porque no momento a gente está trabalhando com tracionamento de fibra, então poderia ser qualquer lado, mas aqui faz mais sentido a gente olhar para a esquerda, que eu tenho menos estrutura. Bom, a única força que eu tenho à esquerda desse corte é a força V1. Lembra que eu fiz esse corte, eu fiz uma distânciazinha, mas essa distância aqui é infinitesimal, tá? Eu quero o momento exatamente aqui, ó, logo depois do nó. A única força que eu tenho é o V1. O momento que V1 causa no corte seria V1 vezes essa distância infinitesimal que é zero. Então, o momento é zero. Eu posso sair de um momento que vale zero, tá? Porque eu calculei e vi que ele dá zero. Cortante positiva traciona a fibra de baixo. Então, nós vamos descer o valor da área, que é 80.
eu tô no 0, eu desço 80, ó, mesma coisa aqui, vocês poderiam vir com o diagrama e fechar aqui, ó. Eu não gosto de sobrepor o diagrama com o eixo da estrutura, então eu desenho ele um pouquinho mais para cá, tá? Então eu saio do 0 e vou descendo até chegar no 80, tá bom? Como eu não tenho carregamento distribuído aqui, a gente sabe que isso aqui é uma equação de primeiro grau. Então vamos lá, isso é uma reta, já podemos ligar os dois pontos por uma reta. Bom, acabou, gente. O que nós vamos fazer agora? Começar uma nova barra. Então, o que eu tenho que fazer nessa nova barra? Um corte aqui e calcular o momento que as forças que estão nessa estrutura, atuando nessa estrutura, causam nesse corte. E aqui a gente pode olhar para qualquer lado, para o lado esquerdo ou para o lado direito. Na aula de ontem eu fiz a análise olhando para o lado esquerdo. Vocês têm essa aula gravada no Teams, então quem perdeu pode assistir. Hoje aqui eu vou aproveitar então e vou olhar para o lado direito, tá? Só para ficar diferente, para vocês terem a análise dos dois lados. Então vamos lá. O que acontece aqui? Fiz um corte e olhei para baixo. O que eu tenho olhando para baixo? Eu tenho o H2 aqui que vale 40, certo? Eu tenho essa concentrada aqui, que veio da distribuída, que vale 40. Tem o V2 aqui que vale 10. Bom, V2 tira fora porque ele passa pelo eixo e não gera momento. Quem que eu tenho gerando momento? Esse 40 e esse 40, certo? Então vamos lá. Vamos fazer uma representação dos momentos que a gente tem atuando nesse corte. 40 vezes 2 dá 80, girando no sentido horário. Então vamos colocar aqui um momento de 80 girando no horário, que é esse 40 vezes essa distância de 2, girando em torno do meu corte no sentido horário. Agora vamos para o outro momento, é resultante, tem mais do que um, então temos que calcular resultante. 40 vezes a distância de 4, girando no sentido anti-horário. 40 vezes 4 dá 160, só que 160 girando no sentido anti-horário, certo? Quando vocês fazem, eu estou otimizando a lousa aqui que está difícil, né? Quando vocês fazem essa conta, como é que fica a resultante de vocês? Deixa eu baixar esse 10 km por metro aqui um pouquinho, para ganhar um pouco de espaço distribuído aqui de 10 km por metro. Então, vamos fazer a resultante disso aí. 80 anti-horário com 160, perdão, 80 horário com 160 anti-horário dá uma resultante anti-horária de 80, certo? A soma disso mais isso dá isso aqui em rosa. Muito bem. Se eu aplicar um momento anti-horário ali na minha barrinha, ela não vai deformar dessa maneira? Vamos lá. Deixa eu liberar a mão aqui. Ó, você tá com a sua barra. Ai, Jesus, difícil aqui pro suporte. Barra, e você tá com um momento resultante nesse sentido. Tá fazendo isso aqui com a barra, que é esse desenho que eu fiz aqui. A tração ocorre aonde? Ocorre pro lado esquerdo. Essa é a fibra que está sendo tracionada. Gente, tudo isso é só para achar o valor inicial do momento nesse ponto. Tudo isso que nós estamos fazendo, nós ainda não estamos calculando o diagrama para essa barra de 4 metros. Eu preciso achar o valor do momento nesse ponto. Então, eu acabei de achar o valor dele em módulo, que é 80. Beleza, já sei que ele vale 80. Agora, eu preciso saber se eu marco 80 para a esquerda ou se eu marco 80 para a direita. Nas outras duas barras foi tão fácil porque estava 0, né? Aqui começou no 0, aqui quando vocês cortaram e olharam, não tinha resultante, só tinha uma força, que o momento dava 0, veio fácil. Essa aqui deu um pouco mais de trabalho, porque eu tenho duas forças para somar, 2 momentos. O momento resultante deu 80, esse momento de 80 deformou a barra dessa forma aqui, que está em rosa, o momento resultante em rosa deformou a barra do jeito que está aqui em rosa, a tração se dá na fibra de dentro. Então, o momento resultante vale 80 e tem que ser marcado para o lado da fibra tracionada, que é essa daqui, ó. Então, tem que ser marcado para cá. Então, eu venho aqui e marco um momento de 80 nesse ponto. Feito isso, vida que segue. Cortante negativa, traciona a fibra de cima. Lembra que fibra de cima é fibra de fora, tá?
Então, nós vamos ter que subir ou ir para fora. Quanto? O valor da área que é 80. Eu estou no 80. Eu estou no 80. Eu subo 80, eu não chego a cruzar o eixo, né, gente? Eu vou chegar no zero aqui. Eu estou subindo, até foi a dúvida do William ontem, né? Por que que está do lado negativo? Você está subindo, é que você não chegou a ultrapassar e ir para o lado de fora, você continua do lado de dentro. Nesse caso, nós temos carregamento distribuído, o diagrama de momento aqui é uma parábola. Então, aqui, ó, eu vou até fazer o seguinte, eu vou usar uma outra cor, que a gente, na aula, a gente dispõe desse, acho que foi o Sávio ontem que perguntou, né? E quando os dois diagramas ficarem para dentro? Acontece mesmo, no caso do pórtico, não tem como a gente escapar disso. É que na aula a gente tem o artifício de usar cores diferentes. Vocês no caderno acabam tendo só grafite, né? Então aqui fica mais fácil de visualizar com cor diferente. Não sei como é que fica a imagem no YouTube, se vocês conseguem enxergar com cor diferente, mas aqui é rosa, aqui é laranja, tá? Mas sobrepõe mesmo, não tem como fugir disso em pórtico, isso sempre vai acontecer, tá? E o jeito fácil de trabalhar com o momento, ele é fácil, mas ele só vale para pórticos quando você tem duas barras chegando no nó e não existe momento puro aplicado nesse nó, porque nós vamos ter pórticos onde eventualmente eu posso, por exemplo, colocar um momento puro aplicado aqui, carregamento externo momento. Mas se você não tiver um momento puro aplicado e você tiver só duas barras chegando no pórtico, a gente pode, como a gente quer o equilíbrio, o momento no nó somado tem que dar zero, senão o nó não está equilibrado. Isso significa que o momento que você tem uma barra tem que ser exatamente igual ao momento que você tem na outra. Então, por exemplo, quando você veio fazendo o diagrama de momento dessa primeira barra vertical, você chegou em zero aqui. Se você só tem duas barras chegando nesse nó e não tem momento puro aplicado nesse nó, se você chegou em zero, a gente não precisava ter perdido tempo calculando o momento aqui, calculando o momento que V1 causava nesse corte. Por quê? Porque se você chegou em zero, você tem que partir de zero. Tá? Vamos ver o que acontece nesse segundo nó. Você aplicou a área da cortante e chegou em 80 aqui embaixo. Se o nó tem que estar equilibrado, o momento que você chegou para essa barra horizontal tem que ser exatamente igual ao momento que você parte aqui na sua barra vertical. Então, se você chegou em 80 do lado de dentro do pórtico, você tem que transferir esse 80 para o lado de dentro do pórtico da barra vertical. Dentro na barra horizontal, dentro na barra vertical. E aí você segue a vida aplicando área. Legal, facinho, não precisa todo esse trabalho, mas a hora que a gente tiver, por exemplo, em pórtico, tem um balanço aqui, tá? A gente pode ter um balancinho no pórtico. Aí eu vou ter 1, 2, 3 barras. Não vale isso de transferir momento puro de um lado para o outro, porque cada barrinha vai ter o seu momento independente. A soma deles vai continuar dando zero. Isso é uma coisa que não muda, mas não vai ser igual. Não vai ser 80 de um lado e 80 do outro, tá bom? Então só tem que tomar cuidado com isso. Melhor aprender a forma complexa, que resolve qualquer tipo de coisa, do que simplesmente rebater momento e a hora que você se deparar com uma terceira barra no nó, você não conseguir resolver. Eu vou fazer mais um exercício e depois eu vou passar para vocês alguns exercícios do golfinho. Eu já disse isso, tenho dito isso para vocês, né? O golfinho tem muito exercício proposto e resolvido. Nada impede que vocês comecem a trabalhar com esse material que você já tem. Oi? Ó, um segundo exercício aqui. Esse é um pórtico bem gastado, tá? Ele tem 5 metros de altura, 3 metros de barra horizontal e depois tem mais um dentezinho aqui de 1,5 m. Está sendo submetido um carregamento uniformemente distribuído de 10 ao longo da barra horizontal e aqui na ponta desse dentinho ele tem uma força de 20 horizontal pontual aplicada. Bom, apliquei as reações de apoio, que eu tenho um engaste, que é uma força horizontal, uma força vertical em momento, lembrando que o sentido dessas reações vocês adotam o sentido que vocês quiserem. Se a hora de resolver as equações de equilíbrio alguma delas é negativa, significa que vocês erraram o sentido, como a gente errou no exercício anterior. Bom,
Forças horizontais. Aqui eu concentrei a carga de 10 em 3 metros, é uma de 30. Horizontal, eu tenho o H, que vou considerar esse sentido positivo, então o 20 vai ser negativo. Achei o valor de H. Somei as verticais, só tenho o V e o 30. Vou considerar para cima positivo, então o 30 para baixo é negativo, achei o valor de V, 30. Vou fazer somatório de momentos em torno do ponto 1, que é aqui no engaste. Muito bem. O H e o V passam pelo ponto 1, não geram momento, mas lembrem-se que vocês têm um momento puro, reação de apoio no engaste. E ele tem que entrar no somatório de momentos, senão ele não entra em lugar nenhum, né? Ele tem que entrar aqui. Se vocês consideraram esse sentido horário, porque você que determina, isso aqui é arbitrário, se você considerou horário como eu considerei aqui, esse M entra positivo na fórmula. Bom, aí eu vou ter essa força que causa rotação vezes que distância. Pega a linha de ação da força e traça um eixo paralelo passando pelo ponto 1. Então, a distância entre esse eixo e a linha de ação da força, essa distância é 1,5 m. 30 vezes 1,5 m. E o 30 gira em torno do ponto 1 no sentido horário, que eu estou considerando como positivo. Por fim, eu tenho esse 20, a distância do 20 até o ponto 1. A linha de ação do 20 está aqui, um eixo paralelo a essa linha de ação passando pelo ponto 1 está aqui. Então, o braço do momento é a distância entre esses dois eixos. Um eixo que vai estar aqui em 1 e a linha de ação. Essa distância é 3,5 metros, porque isso aqui é 1,5, né? Então, 3,5 metros. Ó, a força de 20 girando em torno do ponto 1 gira no sentido anti-horário, então vai ser negativo. Resolve essa equação, você acha que M é igual a 25. Achamos as 3 reações positivas, então significa que os 3 sentidos que foram adotados inicialmente estão corretos. Beleza, é só começar com os diagramas. Lembra que eu falei para vocês, vamos olhar se ao longo do comprimento das barras existe alguma força normal atuando. Não existe. Então, pode fazer um corte aonde vocês bem entenderem, tá? Pode fazer um corte aqui nessa barra. Cortei, vou olhar para baixo. Quando eu olho para baixo, eu encontro 3 forças. Quem é normal para essa barra? Só o V. Só o V é força normal. Então, vou pegar o valor dele, que é 30. O V, meu corte está aqui, eu estou olhando para baixo. Vou cortar aqui, ó. Cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Cortei, olhei para baixo, o V está entrando na barra, compressão, então uma compressão de 30. Aqui, cortei, pode olhar para o lado que quiser, pode olhar para a esquerda ou para olhar para a direita. Eu vou olhar para a direita. Quando eu olho para a direita, eu tenho essa carga distribuída que não é normal, ela é perpendicular, então ela é cortante. E tenho esse 20, transporto o 20 para essa barra, tá vendo? Ele cai na direção do eixo, então esse 20 é uma força normal. Em relação ao corte, o corte está aqui, essa força de 20 está entrando na barra, compressão de 20, está aqui, a nossa compressão de 20, tá? Fiz de outra cor aqui, porque como deu uma sobreposição pequena de gráfico, mas deu, então mudei a cor. Agora, a terceira barrinha, eu vou cortar e vou olhar para a ponta do balanço, que é mais fácil. O que eu tenho na ponta do balanço? Esse 20, mas o 20 é perpendicular ao eixo, não é normal, então não tem força normal, zero. Diagrama de cortante, começa aqui. Quem que é cortante para essa barra? É cortante para essa barra quem for perpendicular ao eixo, o H. Então, o H é uma força cortante para essa barra. H vale 20 e H está para a direita. Então, saio do zero e venho 20 para a direita. Agora, vai subindo. Você encontra alguma força mais? Alguma força cortante atuando? Não. Então, esse 20 não se altera, ele vem até o final. Lembra que eu sempre faço uma diferençazinha entre o diagrama e o eixo da barra. Não é necessário fazer isso, mas é um método que eu gosto do desenho não ficar muito um em cima do outro. Então, mas ele vem direto até o fim, esse 20. Encerrou, minha gente, acabou. Vida nova, outra barra, aqui. Faço um corte aqui. Lembra que força cortante obrigatoriamente sempre para o início da barra. Só a força cortante, tá? Os outros vocês podem dar para o lado que vocês quiserem, mas a cortante sempre para o início da barra, pelo fato da gente estar trabalhando por sentido do vetor. Nós estamos fazendo traçado direto aqui no gráfico de cortante. Então, cortei. Vamos olhar para o início da barra. O que eu encontro? 3 forças. Eu quero força cortante. Força cortante para essa barra é força vertical, ou seja, é esse V aqui. Esse V é cortante. Então, eu tenho que começar esse ponto com o valor do V. V é 30. Está para cima. Então, eu venho e subo 30. Beleza. Feito isso, vamos analisar o que acontece ao longo desses 3 metros. Tem um carregamento de 10 por metro, descendo, ao longo dos 3 metros você desce 30. Então, você está no 30, você desce 30, você chega aqui no zero. Acabou.
Não necessariamente você chegar no zero, tá? Nesse caso, você está chegando no zero. O que nós vamos fazer agora? Começar essa nova barra. Começando nessa nova barra, eu tenho que cortar e olhar para a esquerda, tá bom? Olhando para a esquerda, eu encontro esse carregamento, que esse carregamento aqui, ó, quando eu transporto esse 30 para essa barra, ele cai no eixo da barra, ele não é uma força cortante, ele é uma força normal. Então, porque força cortante para essa barra é força nessa direção, ó, é força perpendicular a ela. Então, você já pode direto buscar forças que estejam nessa direção. Cortou aqui, olhou para trás, só presta atenção em força horizontal. A única força horizontal que você tem é o H. Então, vamos lá. Vamos aplicar o valor do H. H está para a direita? Está para a direita e vale 20. Então, vamos lá. Vem aqui e joga 20 para a direita. E agora vai descendo. Não tem mais nada até que você encontre esse 20 aqui no final. Beleza? Calculei essas áreas. 20 vezes 5 dá 100. 30 vezes 3 dividido por 2, porque é triângulo, dá 45. E aqui é 20 vezes 1,5 dá 30. Então, são as 3 áreas. Para começar o diagrama de momento. Vamos começar no zero? Não, não vamos começar no zero porque temos um momento puro aplicado aqui. Então, temos que começar do valor desse momento que vale 25. Bom, o valor a gente já sabe, agora a gente precisa saber se a gente vai marcar 25 para a esquerda e 25 para a direita. Nós vamos jogar 25 do lado da fibra que está sendo tracionada por esse momento. Então, está aqui a nossa barra. Está aqui o nosso momento, horário atuando. Esse momento horário faz isso aqui com a barra, tá? Traciona a fibra da direita. E é por esse motivo que eu marquei esse 25 para o lado direito, porque está do lado da fibra que está sendo tracionada pelo momento. Muito bem. Agora, vida que segue, vamos trabalhar com a área da cortante. Cortante negativa, lembra, cortante negativa traciona a fibra de cima. A fibra de cima para a gente vai ser a fibra de fora. Então, eu venho para fora, o valor da área que é 100. Eu estou no 25, eu subo 100, eu chego aqui no 75, beleza? Acabou. Nova barra, vida nova, vamos começar. Temos que fazer um corte aqui nesse ponto, pode olhar para o lado que quiser, eu olhei para a direita, tá? Então aqui, ó, dá uma olhada aqui. Fiz um corte aqui e olhei para o lado direito. Fiz um corte bem aqui, onde eu quero calcular o momento, e olhei para o lado direito. Quais são as forças que eu tenho do lado direito? Eu tenho 30 e tenho 20. Qual é o momento que esse 30 causa nesse corte aqui? 30 vezes a distância de 1,5 m. 30 vezes 1,5 dá 45, tá? Esse 30 gira em torno do meu cortinho que está aqui, porque eu quero descobrir o momento aqui, né? Quero descobrir o momento aqui, então eu faço 30 vezes 1,5, 45 no horário, tá aqui, 45 no horário. Aí depois eu tenho mais esse 20, distância até o corte é 1,5 m, ó, você vai pegar a distância da linha de ação da força até o eixo que passa pelo corte, que está aqui, essa distância é 1,5 m. Também gira no sentido horário, 30 vezes 1,5, perdão, 20 vezes 1,5 dá 30, também girando no sentido horário. A resultante desses dois momentos é 75 girando no horário. 75 girando no horário deforma a barra dessa maneira aqui, tração na fibra superior. E é por isso que eu marquei 75 para cima. Ah, Flávia, eu podia transferir? Então, eu sei que o momento desse lado tem que ser igual ao momento desse. Por que que eu sei? Porque senão não é articulado, porque não existe momento puro e eu tenho só duas barras chegando no nó. Então, o momento de um lado tem que ser exatamente igual ao do outro. Então, se eu tinha 75 do lado de fora, era só eu pegar e transportar esse 75 do lado de fora. Perfeito. Tá certo, tá? Não precisaria ter feito esse cálculo aqui. Nessa situação, não. Bom, 75. Agora continua trabalhando com a cortante. Cortante positiva, lembra? Traciona a fibra de baixo. Então, nós vamos descer o valor da área que é 45. Quando eu falo assim, cortante positiva e cortante negativa, é aquele gabaritozinho que a gente fazia para vocês, tá? Cortante positiva e cortante negativa. Aqui, traciona a fibra de baixo, essa é a cortante positiva e essa é a cortante negativa, que traciona a fibra de cima. Então, a cortante positiva traciona embaixo, aqui a cortante positiva, então traciona a fibra de baixo, eu vou descer o valor da área que é 45. Eu estou no 75, eu desço 45, eu chego no 30. Encerrou. Aqui pode traçar uma parábola, porque tem carregamento distribuído. Agora, eu vou fazer um novo corte aqui, ó, nesse pedacinho aqui.
E vou olhar para a direita, onde eu tenho, lembra que eu falei, o momento pode olhar para qualquer lado, só a cortante que a gente tem que olhar para o início da barra. Aqui, quando eu corto aqui e olho para a ponta do balanço, eu só tenho uma força de 20 vezes uma distância de 1,5 m, que dá 30, girando aqui no sentido horário, que é essa marcação que eu fiz para vocês aqui, ó. Fiz um corte aqui, aqui e olhei para baixo. E o que eu tenho para baixo? Uma força de 20 vezes 1,5 m, girando no sentido horário. Esse momento girando no sentido horário traciona a barra dessa maneira, deforma a barra dessa maneira e traciona a fibra da direita. Por esse motivo eu joguei 30 para o lado direito. Ah, mas se eu cheguei aqui novamente, eu tenho um nó com 2 barras e não tem momento puro aplicado nele. Eu posso transportar o momento que eu tinha no final da barra horizontal para o começo da barra vertical? Pode. Chegou em 30 do lado de fora, transporto 30 para o lado de fora. Não precisaria ter feito essa conta aqui. Para essa estrutura vale. Bom, calculei esse primeiro 30, agora eu venho. Cortante positiva traciona a fibra de baixo. Então, a nossa fibra de baixo é a fibra de dentro. Eu venho e desço o valor da minha área, que é 30. Eu estou no 30, desço 30, eu chego no zero. Perfeito? E aí a gente tem, esse é o diagrama de normal, esse é o diagrama de cortante e esse é o diagrama de momento. Beleza?